A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação em que o ex-senador Waldir Raupp, do MDB de Roraima e de Rondônia, e outros 2 assessores respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão começou com o voto do relator ministro Edson Fachin. Ele lembrou que o ex-senador exercia influência na política e já era presidente nacional do então PMDB na época dos fatos investigados. Fachin entendeu que as provas apresentadas pelo Ministério Público comprovam a participação da empresa Queiroz Galvão no cartel montado por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e que a doação feita pela empresa para o Diretório Estadual do PMDB de Rondônia foi artifício usual para dissimular a origem do dinheiro. Ele votou pela condenação de Waldir Raupp por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não me parece razoável que a equipe de um senador da República, em plena campanha eleitoral, a reeleição, tarefa que, como se sabe, exige esforço diuturno no período de sua duração, disponha-se a assumir encargos do Diretório Estadual do partido, como assinar e encaminhar recibos de doações eleitorais supostamente realizadas em favor desse, por mais banais que tais atividades ou fossem. Os crimes teriam ocorrido em 2010 e identificados pela Operação Lava Jato. O ex-senador Waldir Raupp teria recebido R$500 mil de um esquema montado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O dinheiro teria sido repassado pela empreiteira Queiroz Galvão para o Diretório Estadual do MDB de Rondônia a título de doação de campanha. De acordo com a acusação, essa seria a maneira de maquiar a origem ilegal do recurso. Conforme afirmado por mais de uma testemunha defensiva, é o Diretório Estadual a instituição responsável por dar apoio aos seus filiados no período de campanha a cargos eletivos, e não o contrário. Além do mais, o acusado Pedro Roberto Rocha, conforme ele próprio afirma, sequer era filiado aos quadros do PMDB, a evidenciar que sua designação por José Luiz Lenze para firmar os recibos de doações eleitorais não foi aleatória, mas em decorrência de seu vínculo com o real captador e interessado na liberalidade em questão. O ministro Celso de Mello também condenou o ex-senador pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. Ele reconheceu a origem ilegal do dinheiro repassado pela empreiteira para a campanha do ex-senador. O cotejo das provas mencionadas permite-me inferir com absoluta segurança que o réu Waldir Raupp, de fato, solicitou e recebeu, no ano de 2010, a vantagem indevida de R$500 mil a ele transferida por meio de 2 doações eleitorais de caráter oficial, em troca de seu apoio à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Mas o ministro Ricardo Lewandowski divergiu. Ele votou pela absolvição do ex-senador por considerar insuficientes as provas apresentadas pelo Ministério Público. Devo destacar ainda que os valores supostamente ilícitos não foram pagos diretamente ao ex-senador, mas sim transferidos como doação eleitoral oficial, devidamente registrado na Justiça Eleitoral ao Diretório Regional do PMDB, o que era uma conduta até então autorizada pelo ordenamento jurídico, enquanto o STF somente declarou a inconstitucionalidade de doações eleitorais feitas por pessoas jurídicas no julgamento da ADI 4.650, concluído em 17 de nove de 2015. O julgamento foi suspenso após o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes foi eleito o novo presidente da segunda turma. Ele assume o lugar da ministra Carmen Lúcia e fica no cargo por 1 ano.